Feliz Natal, meus irmãos. Feliz Natal. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a presença constante e renovadora do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E que nesse Natal haja alegria, haja paz, haja a bondade de Deus se manifestando nos nossos lares. Nosso desejo com essa meditação é trazer uma palavra de Deus para a sua casa, para as suas festividades de Natal, nesse dia, nessa noite de 24 de dezembro. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 25, aonde a palavra de Deus diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse do santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar, então entenderam que tivera uma visão do santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Essa é a palavra do Senhor que nós acabamos de ler para a nossa meditação. Aqui em casa, nós gostamos de assistir filmes de Natal. Nos últimos 6 anos, eu acredito que nós tenhamos assistido uns 80 filmes de Natal. É uma predileção da minha esposa. Sempre que ela está fazendo o seu crochê, ela assiste filmes. E nessa época, muitos canais passam filmes de Natal. E nós acabamos assistindo vários deles e eu acabo assistindo vários deles com ela também. Mas uma coisa que nós percebemos nesses últimos 6 anos, assistindo vários filmes de Natal, filmes que nos chamam muito a atenção por causa do espírito de confraternização, por causa do conceito de gratidão, por causa de incentivar as pessoas a terem interesse uns pelos outros, ter uma mensagem muito mais suaves do que as novelas, do que outros tipos de filmes. Nós acabamos gostando de assistir porque são filmes suaves, tranquilos, filmes de sessão da tarde, como se costuma dizer. Mas o que nós percebemos nesses últimos 6 anos é que
Apesar de existirem milhares, muitos filmes de Natal, nenhum deles sequer menciona o nome de Jesus Cristo e a sua obra de salvação. Eu fico aqui pensando, tentando recordar, e não me lembro de nenhum destes filmes que eu assisti nos últimos 6 anos, referentes ao Natal, mencionar Jesus Cristo, a revelação de Deus, a cruz, a salvação, a nossa libertação do jugo dos nossos pecados. Eles se concentram nas festas, no glamour das luzes, dos enfeites, mas nada do Salvador. Isso não é sem querer, é claro que é de propósito. A classe artística, os intelectuais, há muito tempo renunciaram à verdadeira história do Natal e tentam colocar no lugar fábulas miraculosas, histórias sem fundamento e o humanismo hedonista que só pensa no prazer, no divertir-se, no confraternizar, no celebrar a festa, nada mais do que isso. Em meio a tudo isso, nós somos pressionados a nos esquecer do que significa realmente o Natal. Porque o mundo está se esquecendo de Deus cada dia mais. Mas o Natal, entendido como a Bíblia revela, é a mais clara demonstração de que Deus jamais se esquece de nós, jamais nos esquece, e em Cristo veio andar conosco e cumprir suas maravilhosas e antigas promessas. Quando você lê o Evangelho de Lucas, ele nos apresenta a perfeição da encarnação de Cristo. Ele é o Deus homem que andou entre nós. E há 2 perguntas iniciais que precisamos responder. Por que somente Lucas narra os acontecimentos da infância de Cristo com tantos detalhes, mais do que Mateus ou Marcos? João nem sequer menciona isso. Qual a importância de sabermos como foi o nascimento de Cristo? E Lucas nos dá 2 afirmações importantes. A primeira é de que a fé cristã ela é histórica. A introdução do Evangelho mostra que ele pesquisou e se preocupou em escrever um relato abalizado, coerente, consistente a respeito do nascimento do nosso Salvador. Deus prova o seu amor por nós pelo fato histórico de ter Cristo morrido por nós naquela cruz, tendo nascido naquela noite também em Belém. Romanos capítulo 5, verso 8. E a segunda verdade é que as promessas de Deus elas se cumprem. Deus cumpre as suas promessas pessoalmente. A forma como Lucas escreve a história indica que os eventos da anunciação, da infância de Cristo, são cumprimentos das promessas do Antigo Testamento e que, portanto, fazem parte da ação contínua de Deus na história, conduzindo-a para o desfecho final projetado por Ele mesmo. Então eu gostaria de meditar um pouco sobre essa história de Zacarias e o nascimento do seu filho João, que a história nos mostra que ele é até mesmo primo do Senhor Jesus Cristo, porque Isabel e Maria eram aparentadas. E Lucas descreve como foi o nascimento de João Batista, fazendo-nos relembrar das promessas de Deus, porque ele diz, conforme Zacarias vai mostrar para nós aqui na conversa com o anjo, que Deus se lembrou de nós. E há 3 argumentos que esse texto que nós acabamos de ler mostra a respeito de por que Lucas está falando que Deus se lembrou de nós. Primeiro, do verso 5 ao verso 7, Deus é aquele que se lembra, Deus é aquele que não se esquece. Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou de nós. Deus é aquele que ouve e se lembra do que Ele prometeu para nós. E aí fica muito claro esse conceito de que Deus se lembrou de nós, especialmente no nome de Zacarias e no nome da sua esposa Isabel. Zacarias significa Jeová se lembrou. E Zacarias era sacerdote do turno de Abias. 1 Crônicas, capítulo 24, verso 1 a 6, e depois do versículo 10, explica como funcionavam os turnos dos sacerdotes do templo na época de Salomão. E Zacarias era do turno de Abias, era o 8º turno. Herodes, o Grande, era o rei da Judéia desde 37 a.C. e ele veio a falecer em 4 a.C. Depois, seu filho, Herodes Antipas, ele veio a reinar do ano 4 até o ano 4 antes de Cristo, até o ano 39 depois de Cristo. E então a Bíblia nos mostra que havia 24 turnos
dos quais o turno de Abias era o 8º, e dessa forma cada turno servia apenas 2 semanas por ano no templo de Jerusalém. Após o exílio, apenas 4 divisões voltaram, conforme você lê em Esdras, capítulo 2, versos 36 a 39, e ficou resolvido que eles se subdividiriam no trabalho para cumprir todos os turnos. E eles faziam um sorteio para a distribuição da função de cada um a cada dia, e era raro receber a incumbência de oferecer o incenso após o sacrifício da manhã e depois o sacrifício da tarde. Deus sempre prepara o encontro, Ele conduz as circunstâncias, Ele prepara o local e Ele dá o motivo. Então, Deus responde por meio da visão a Zacarias que a oração dele foi ouvida. Deus se lembrou dele. A oração pela expiação do pecado de Israel, porque o Messias está chegando. E o outro nome é o nome de Isabel. Isabel significa Deus é o meu juramento, Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Isabel era filha de um sacerdote e o texto diz que ela era estéril, porque os sacerdotes deveriam casar dentro da família sacerdotal. Deus é fiel às suas promessas, deixando claro sempre que Ele as cumprirá apesar de nós, das nossas fraquezas, dos nossos defeitos e das nossas incredulidades. Mas Deus é sempre a favor de nós, conforme o seu decreto eterno e a sua promessa. Então, em primeiro lugar, Lucas mostra para nós que no Natal devemos saber disso, que Deus se lembrou de nós. E no Natal nós devemos nos lembrar de Deus. Segundo, o texto mostra, a partir do verso 8 até o verso 17, que Deus transforma receio em regozijo. Ele diz para Zacarias, não temas, no versículo 13. Ele diz para Zacarias, você experimentará na sua velhice prazer e alegria, no versículo 14. E o prazer e a alegria que Zacarias experimentará é ser pai de um filho. E o nome desse filho será João, que a história consagrou com o nome de João Batista. Primeiro, Deus diz para Zacarias, não tenha medo, no versículo de número 13. Essa expressão se repetirá várias vezes no Evangelho de Lucas. No capítulo 1, verso 13 e 30, ela será dita a Zacarias e também será dita a Maria, quando o anjo irá anunciar o nascimento de Jesus para ela. Essa expressão aparece de novo no capítulo 2, versículo 10, aos pastores na noite do nascimento de Cristo. Aparece novamente no capítulo 5, versículo 10, quando Cristo convidou os discípulos para serem pescadores de homens. Após aquela pesca maravilhosa, ele começa o convite dizendo, não tenham medo. Capítulo 8, verso 50, Jesus diz para Jairo, ao receber a notícia da morte da sua filha, não tenha medo, creia somente. Capítulo 12, verso 7, verso 32, quando Cristo denunciou o fermento dos fariseus e quando falou da ansiedade pela vida, ele diz, não tenham medo, Deus cuida de vocês. O Evangelho introduz uma nova forma de ver, entender, interpretar e agir na vida. Ele traz a esperança e a fé que vence o medo e que vence a incredulidade. Zacarias vai experimentar prazer e alegria na velhice, diz o verso 14. Regozijo e alegria aparecem 19 vezes no Evangelho de Lucas. As boas novas da salvação trazem não somente alegria, mas grande regozijo, assim como a notícia da chegada de um bebê esperado por tanto tempo. A fé cristã não é uma prisão que aliena, como muitas pessoas dizem por aí, mas é uma descoberta que liberta, especialmente da escravidão da maioria, da moda, do sucesso, para uma vida mais consciente no meio dos outros, especificamente, ele nos liberta do pecado que habita o nosso coração. Prazeres particulares são vistos como bênçãos de Deus e não como conquistas pessoais. Quando você festeja, quando você celebra, lembre-se, é uma dádiva de Deus para a sua família. Celebrar o Natal é uma dádiva de Deus para as nossas famílias. E Zacarias experimentaria sua alegria ao ver o sorriso e o choro de um bebê na sua casa, sendo ele um homem já idoso e a sua esposa uma mulher já idosa. João era o enviado prometido lá de Malaquias, capítulo 4, verso 5 e verso 6. A sua missão era preparar a chegada do Messias, Jesus Cristo, que também já estava para ser anunciado a uma jovem
virgem ali na Galileia. Sua pregação converteria o coração dos pais aos filhos e também converteria o coração dos filhos aos pais por meio do arrependimento e não da coação social. Apesar de não realizar nenhum milagre, o Senhor Jesus disse que João seria o maior e foi o maior de todos os profetas, além de ter sido o último deles. Mas o texto continua. Do verso 18 ao verso 25, Deus nos chama à fé, chamando Zacarias e sua esposa Isabel, idosos como eram, a crer do mesmo modo como chamou Abraão e Sara a crer na promessa do nascimento de um filho ainda na velhice. Mas Zacarias fica incrédulo e ele diz: como saberei isto? O verso 18 ele pergunta. E essa pergunta é uma pergunta incrédula, não é simplesmente uma pergunta curiosa. O questionamento de Zacarias é igual ao questionamento de Sara, esposa de Abraão. Olhar para si mesmo e ver-se envelhecido é um convite para achar que Deus não poderá fazer o que prometeu, porque nós não conseguimos mais. Zacarias deveria ficar mudo por causa da sua incredulidade inicial, mas a sua alegria não caberia em si quando seu filho nascesse. E então, quando ele diz para Isabel o que vai acontecer, e quando João nasce, lá no versículo 25, Isabel diz: Deus me contemplou. Ele anulou o nosso opróbrio, a nossa vergonha, diz o verso 25. As bênçãos de Deus são para nós a contemplação do seu amor por nós. Eu gostaria de concluir essa meditação natalina dizendo trazendo pelo menos quatro aplicações para você e a sua casa nessa noite de Natal. Primeiro, vivendo tempos difíceis como nós vivemos os nossos, devemos perseverar na fé e na piedade. A Bíblia diz que Zacarias e sua esposa Isabel, vivendo os tempos difíceis da invasão do Império Romano e da usurpação que era o reinado da família de Herodes, eles perseveraram na fé, perseveraram na piedade, eram pessoas que procuravam andar com Deus em meio a todas as dificuldades que o mundo coloca no nosso caminho. Nesse Natal, lembre-se de levantar a sua cabeça e andar por fé e dentro da piedade. Segundo, vivendo em tempos difíceis como os nossos, não devemos nos entregar ao receio e à incredulidade, mas viver convictamente pela fé. Zacarias não creu. Zacarias duvidou do poder de Deus, duvidou da promessa de Deus, duvidou que Deus responderia suas orações por um filho, mas Deus respondeu. Deus lhe deu o filho como prometeu, apesar da sua incredulidade, apesar da sua incapacidade masculina de gerar um filho ao lado de sua esposa. Mas Deus é fiel. E Deus age além das nossas forças, e Ele usa as nossas fraquezas para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Como Ele usou as fraquezas de Isabel e de Zacarias para abençoar todos nós, trazendo à vida por meio deles um menino chamado João Batista. Nesse Natal, lembre-se que Deus é aquele que é o guardador da sua fé e das promessas que Ele te fez. Terceiro, vivendo em tempos difíceis como os nossos, devemos confiar na graça de Deus. Celebrar o Natal é celebrar a graça de Deus que veio até nós. Deus sorriu para nós no nascimento de Jesus, porque graça e alegria são sinônimos na Escritura Sagrada. Deus sorriu para você, Deus sorriu para nós, Ele trouxe salvação para as nossas casas. Confie na graça de Deus. E por último, o Natal é um convite para mudanças e cânticos de louvor dentro das nossas casas e das nossas famílias. E é isso que Lucas mostra no capítulo 1 e no capítulo 2, falando dos cânticos de Natal. Ele nos convida a magnificar a Deus como Maria vai magnificá-lo no seu cântico chamado Magnificat, minha alma engrandece ao Senhor. É tempo de bendizer a Deus como Zacarias bendisse a Deus no chamado Benedictus, quando ele então bendiz a Deus pelo cumprimento das suas promessas.
É tempo de esperança, pois a salvação já veio e o seu cumprimento final está a seguir. É isso que Simeão vai cantar no seu cântico Nunc Dimittis. Despede agora em paz o teu servo, pois eu já vi a tua salvação. É tempo de ação de graças por causa da nossa redenção. Quando você lê o cântico de Maria, você vê o quanto ele é semelhante ao cântico de Ana, que orou pedindo o nascimento de Samuel. Nesse Natal, lembre-se dessas coisas e comemore com alegria, junto à sua família, todas as bênçãos de Deus, especialmente a maior delas, Jesus Cristo, o Salvador. Que Deus traga paz, alegria para todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.